Oi galera, meu nome é Ana Júlia Weber, também conhecida como Ana Resume, e hoje eu tô aqui para contar para vocês como estar preparado para qualquer tema de redação pro Enem que venha a cair. Eu sei que é uma coisa assim que deixa os estudantes, os vestibulantes nessa reta final com um friozinho na barriga. Eu era assim, eu tinha esse medo com o tema que o Enem poderia trazer, porque o Enem aí tem um hábito de surpreender, né, com os temas. Então eu realmente gostava de estar preparada para qualquer coisa que pudesse vir. Se você é vestibulando, vai prestar o próximo Enem ou ainda do ano que vem, já se inscreve aqui no meu canal para ficar ligado aí em todas as dicas que eu tenho para passar. Também já deixa um like nesse vídeo para me ajudar a continuar ajudando vocês. E fiquem até o final, porque no final eu vou contar como é que aí eu meio que acertei o tema da redação do Enem do ano passado. Vou contar como é que foi essa história e dicas aí para vocês também tentarem acertar desse ano. E antes de ir pro vídeo, ainda vou fazer aqui o meu marketing rapidinho, porque eu fiz um e-book pro Enem, né, para preparação nessa reta final, como se preparar. Tem várias dicas de ouro, tudo que eu usei durante a minha preparação. E eu botei a vender só por R$ 9,90, então é um preço realmente simbólico para ser acessível para todo mundo, para realmente ajudar vocês. O link vai estar aqui na descrição. Para estar bem preparado para a redação do Enem, antes mesmo de pensar no tema da redação, a gente tem que estar preparado para a estrutura do Enem. Então assim, eu tinha um esqueleto de redação assim que eu mesma desenvolvi e eu usava em todas as minhas redações. Eu escrevia todas as minhas redações exatamente do mesmo jeitinho, com os mesmos conectivos, com a mesma sequência de ideias. Eu já fiz um vídeo, já postei aqui, contando como era esse meu esqueleto e também lendo a minha redação do Enem do ano passado, que eu tirei 980. E assim, quando você tá preparado para a estrutura da redação, nada te assusta muito, porque você já sabe exatamente como você vai escrever, né? Você já sabe ali, tipo, como você vai formular as frases, só precisa encaixar as ideias. Então, eu já tinha segurança com essa estrutura. Quando eu fui aí no último mês de preparação pro Enem, né? Eu já tinha segurança com essa estrutura e eu praticamente nem escrevi mais redação nessa reta final, porque me deixava um pouquinho nervosa, porque eu achava que se viesse algum resultado aí ruim, uma nota ruim, eu poderia ficar um pouco abalada. Então eu preferia não escrever, né, realmente antes do Enem e só ficar me preparando aí pros repertórios, né, pros temas mesmo, pros eixos temáticos. Então a minha dica é que antes de tudo, antes de você ir se preparar pros repertórios, pros temas, você já tem essa segurança com a estrutura. Eu acho que é o primeiro passo. Não adianta você tentar ter segurança com o tema, com o repertório, se você não tem uma estrutura bem definida. Ela faz muita diferença, assim, na hora de você ir escrever no Enem mesmo, porque te adianta muito, né? Você já ter essa estrutura bem preparadinha, já adianta muito o seu tempo, você já sabe o que exatamente você vai fazer. Então a minha reta final foi basicamente assim, eu me preparei só pros repertórios, pros temas, porque eu já tinha estrutura com a segurança, e também porque a minha memória, ela é péssima, então eu sabia que eu precisava realmente reler minhas redações antigas, né, e bolar aí uma estratégia pra ter esses repertórios fresquinhos na minha cabeça. A estratégia que eu fiz, né, pra conseguir me preparar aí pra vários temas que pudessem vir a cair, foi fazer fichas pautadas. Eu vou deixar aqui uma fotinho de exemplo pra vocês, mas eu fiz várias, inclusive todas que eu fiz estão disponíveis lá no meu Drive de resumos. Pra quem quiser ter acesso ao meu Drive, tem que seguir umas regrinhas lá no meu Instagram, mas ele é gratuito, né? O meu Instagram é @ana.resume, é só vocês ir lá, procurarem o post onde eu anuncio o Drive, se chama Drive VIP, e tem mais de 600 PDFs aí de todas as matérias e tem essas fichas de redação. Eu fazia basicamente dois tipos de ficha. As primeiras fichas que eu fiz foi com repertórios coringas, separando por eixos temáticos. Então, o que eu fiz, assim? Eu separei eixos temáticos, por exemplo, meio ambiente, política, educação, saúde, problemas sociais, conhecimentos científicos. Eu lembro que eu também estudei ciência, que era um tema, assim, que estava em alta, e esse ano eu também acho que tá. E daí eu separei vários eixos temáticos e eu fui procurando nas minhas redações antigas e também na internet, repertórios que eu poderia usar naqueles temas, naqueles eixos temáticos, repertórios que fossem meio que coringas, que para qualquer tema dentro daquele eixo eu poderia usar. Então eu gostava muito de procurar poemas, eu amava assim colocar poema na redação. Também procurava livros, filmes, filósofos, né, tipo ideias que filósofos traziam sobre aquilo. E daí eu fiz várias fichinhas assim com essas ideias. E o segundo tipo de ficha era com temas um pouco mais específicos e foi assim bem antes do Enem mesmo, acho que umas 2, no máximo 3 semanas antes. Eu pesquisei, comecei a pesquisar assim, principalmente aqui no YouTube, apostas de temas pro Enem 2020, né, pra redação do Enem 2020. E comecei a ver vídeo de professores e influenciadores que falavam sobre isso, qual eram as apostas deles. E daí eu anotei tudo no papelzinho, eu vou até bater foto, eu tenho até hoje esse post-it, eu tenho tudo guardado, né, porque como eu falo sobre Enem aqui na internet, eu acho legal ter essas coisas guardadas mesmo. Vou botar aqui fotinho do post-it que eu fiz umas 2 semanas antes do Enem, com os temas que eu busquei na internet que eram prováveis de cair. Daí esses temas eu busquei nas minhas redações antigas, a maioria
eu já tinha escrito algo sobre, porque eu escrevia redação toda semana, né? Então, tipo, desde fevereiro até janeiro, eu tinha várias redações aí. Então, eu busquei nas minhas redações e daí eu fiz essas fichinhas pautadas, só que em vez de eu colocar só os repertórios, eu montava todo o esqueletinho da redação. Tipo assim, o que eu colocaria na contextualização, o que eu colocaria nas teses, o que eu traria nos 2 parágrafos de argumento e o que eu traria como proposta de intervenção na conclusão. Então, essas eram fichas um pouquinho mais específicas, que eu peguei alguns temas um pouco mais específicos e realmente montei a estruturazinha, assim, de como eu escreveria a redação caso aquele fosse o tema. E para isso, vocês percebem que para montar tanto o primeiro tipo de ficha quanto o segundo tipo de ficha, eu reli as minhas redações antigas. Isso era algo que eu gostava muito, assim, porque como eu tinha bastante redação guardada, e eram redações boas, né, principalmente as boas, eu lia, eu, tipo, ia pegando ali as ideias que eu já tinha usado, e para mim era muito mais fácil decorar esses repertórios que eu já tinha usado, que eu já tinha aplicado dentro de um texto, do que repertórios que eu pegava solto na internet. Então, assim, toda vez, né, durante todo o ano, assim, quando eu ia escrever uma redação, eu pegava um tema, eu não só escrevia, tipo assim, simulando o dia do Enem, eu realmente pesquisava sobre o tema antes, eu lia sobre aquilo, eu buscava realmente informações, e isso foi muito importante pra mim, porque eu adquiri um repertório durante todo o ano, e agora eu meio que só ia refrescar isso na minha memória, né? Então eu realmente não conseguia, tipo assim, pegar frases coringas prontas na internet, porque eu não conseguia decorar. Eu só conseguia realmente decorar quando eu já tivesse aplicado, quando aquilo já tivesse dentro de um contexto. Pra mim, daí era muito mais fácil, lá no dia do Enem, eu relembrar como é que eu escreveria aquilo na redação. Daí essas fichas que eu fiz pra redação, ali na reta final, eu deixava elas, assim, bem aqui em cima da minha escrivaninha, e eu ficava lendo e relendo, assim, durante o dia, pelo menos uma vez por dia, aí nas últimas 2 semanas antes do Enem, eu ficava lendo. E a história de como eu acertei o tema do Enem é porque um dos temas que eu vi aí o pessoal falando na internet que tinha chance de cair era o tema de saúde mental, até porque foi algo bem debatido durante a pandemia. Então eu já tinha escrito uma redação sobre saúde mental, eu montei a minha fichinha, e foi uma das redações que eu peguei pra estudar na reta final do Enem, tipo, realmente ali nos últimos 3 dias antes do Enem. Eu tenho até uma foto que é um stories que eu fiz, que eu tava assim, tipo, sentada na cama só revisando ali as minhas fichinhas e redações. Uma delas era a redação sobre saúde mental. Então, realmente, quando chegou no dia do Enem, no domingo do Enem, eu não precisei pensar em desenvolver nada. Eu tinha praticamente a redação pronta na minha cabeça, era só eu passar pro papel. E eu acho que esse é o segredo de quem vai bem, assim, na redação do Enem e no Enem como um todo, porque quando você adianta a redação, quando você consegue fazer rápido a redação, você consegue muito melhor dedicar muito mais tempo para as questões, né? Porque no primeiro dia, além da redação, você ainda tem 90 questões para resolver. Então a minha meta sempre foi, e eu sugiro que seja a meta de vocês também, ter essa redação pronta na cabeça de vocês, tanto a estrutura que vocês vão usar, quanto o repertório. Fazer isso é basicamente pelas fichinhas. Quando eu montava fichinhas mais específicas ali, onde eu colocava realmente ali o esqueleto e o que eu iria usar em cada parte da redação para cada tema, era como se a minha redação estivesse pronta. Ter a redação pronta na cabeça, meu Deus, faz muita diferença, ainda mais para quem tem dificuldade com o tempo, né? Eu demorava muito assim para escrever, eu era um pouco mais lerdinha para passar ali também, então eu precisava realmente dessa meta, eu precisava conseguir alcançar essa meta de ter a redação pronta na cabeça e só passar pro papel, né? Eu não queria ter que desenvolver na hora, né, todas as ideias, todos os pensamentos. E como eu me preparei bastante, como eu realmente estudei bastante na reta final esses repertórios, né, eu me preparei para cada eixo temático, então eu tinha repertório para cada eixo temático, eu tava segura com isso, eu tava realmente confiante de que eu não ia precisar desenvolver nada, assim, não ia precisar criar nada na hora de escrever a redação do Enem. Eu sabia que eu já ia ter meio que na minha cabeça algo pronto, né? Porque demora muito mais se você tiver que desenvolver e puxar coisa da mente ali na hora. Galera, então se você conseguir se preparar aí para cada eixo temático, por exemplo, se você tiver repertório e argumento para educação, que seja meio coringa, para saúde, que seja meio coringa, para meio ambiente, para política, você meio que fica pronto e seguro com todos os eixos temáticos e se sente melhor, assim, realmente mais segurança para ir para redação pronto, né? Para ter essa redação pronta na cabeça. Então essa é a minha dica principal, que vocês estudem por eixos temáticos e não só por temas específicos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, não perde tempo, se inscreve. Já deixa um like aqui nesse vídeo para me ajudar a continuar ajudando vocês. E também qualquer sugestão que vocês tenham de vídeo, que vocês queiram que eu grave ainda pro Enem, deixem aqui nos comentários. Também se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me chamar lá no Instagram, ana.resume. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!